se tudo aquilo que você acredita ser verdadeiro e absoluto, a justiça, a liberdade, a própria ideia de humanidade, não passasse de uma invenção? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. E se tudo fosse uma mera ilusão, criada pelas palavras para dar contorno ao vazio? Parece assustador, não é mesmo? O convite de hoje permite um mergulho no nominalismo, uma corrente filosófica que ousou dizer que os nomes não espelham a realidade, mas sim que a realidade é recortada pelos nossos nomes. Para facilitar, pense no óbvio. Por que chamamos uma maçã de maçã? E por que agrupamos maçãs, peras e morangos sobre a palavra fruta? A palavra fruta existe na natureza. Ou é apenas uma convenção, um nome que inventamos para organizar o mundo? Prepare-se para questionar tudo o que você vê, acredita sobre o que é verdade. E para entender o nominalismo, precisamos voltar à Idade Média, mais especificamente no século XIV. O cenário era a chamada questão dos universais. Os filósofos medievais estavam divididos. De um lado, os realistas, seguidores de Platão, que acreditavam que os conceitos eram universais, como o homem, a justiça ou a árvore, e que existiam de fato num mundo inteligível e superior. A palavra era o espelho de uma realidade perfeita. De outro, nasceram os nominalistas. O inglês Guilherme de Ockham foi o grande pioneiro dessa visão. Para Guilherme, só existem indivíduos, não existe humanidade caminhando por aí. Existe João, existe Maria, existe José. O universal, argumenta Ockham, não passa de um sinal na mente, uma abstração para facilitar a comunicação. No latim da época, ele chamava isso de flatus vocis, um sopro de voz ou um mero som. A famosa frase que resume a navalha de Ockham é a nossa primeira grande citação do dia. Entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade. Mas o que isso significa? Significa que você pode explicar o mundo usando apenas coisas individuais e concretas. Não há razão para inventar realidades invisíveis e abstratas para justificá-lo. Cortar o supérfluo, eis a navalha de Ockham. Aqui, ao negar os conceitos que existem no mundo, o nominalismo fez a humanidade tropeçar no individualismo. Se não há uma essência universal para o ser humano, cada indivíduo é único e irredutível. Foi essa a ideia que abriu as portas para o pensamento moderno e para a ciência empírica. Afinal, se as essências não nos explicam, só nos resta observar os fenômenos um por um. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, séculos depois, trouxe o nominalismo para uma linguística e para a filosofia da linguagem. Em sua obra, As Invenções Filosóficas, ele questionou a ideia de que as palavras, como jogo, possuem uma essência comum. O que o xadrez tem em comum com o jogar amarelinha? Nenhuma essência, apenas semelhanças de família. As palavras ganham sentido pelo uso, não por espelharem o mundo. Como disse o próprio Wittgenstein, abre aspas, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, fecha aspas. Se o nominalismo medieval nos disse que o universal é um sopro de voz, Wittgenstein nos lembrou que é esse sopro que constrói o único mundo
que podemos conhecer. Mas como essa navalha corta essas ideias aqui no Brasil? Um dos maiores expoentes da filosofia da linguagem no nosso país é Desidério Murcó, que traz o nominalismo para o centro do debate contemporâneo. Murcó, ao discutir a navalha de Ockham, alerta para como criamos mitos intelectuais ao confundir nomes com coisas. Ele afirma com clareza: a navalha de Ockham não nos proíbe de aceitar entidades que não podemos ver ou tocar. Proíbe-nos de aceitar entidades que não são necessárias para explicar o que queremos explicar. Para Murcó, o nominalismo não é uma negação da realidade, mas um rigoroso critério da honestidade intelectual. Se não precisamos de um conceito mágico para explicar algo, não o inventemos. Já na filosofia brasileira, vamos encontrar com muita expressão Marilena Chaui. Embora não se defina como nominalista estrita, dialoga intensamente com o poder das palavras na sua crítica à ideologia. Para Chaui, os universais muitas vezes servem para mascarar as diferenças e as desigualdades. Quando o discurso dominante fala do homem universal, ele está, na verdade, apagando as particularidades das mulheres, dos negros, dos marginalizados. Chaui nos lembra que, abre aspas, a ideologia tem por função tornar invisível o real, exatamente ao apresentar como universal o que é particular, fecha aspas. O nominalismo se torna uma ferramenta libertadora. Ao desmascarar os universais como meras construções históricas, ele nos permite ver os indivíduos reais e as opressões concretas que se escondem por trás das palavras. O nominalismo começou na Idade Média como uma negação de mundo platônico das ideias e se transformou ao longo dos séculos numa lente poderosa para questionar os discursos, questionar as ideologias e as verdades absolutas ou postas como absolutas. Hoje, em pleno século XXI, somos bombardeados por rótulos, identidades coletivas e generalizações. Afinal, o mapa nunca é o território. O nome nunca é a coisa. Da próxima vez que você usar uma palavra para definir uma pessoa ou uma realidade inteira, lembre-se, você apenas soprou sua voz no ar. A realidade essa é sempre maior e mais singular do que qualquer nome que possamos dar a ela. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.